dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, ainda no capítulo 8, item verdadeira pureza em mãos não lavadas. Hoje eu vou fazer uma abertura e um encerramento mais simples, e a Carol vai fazer uma harmonização especial muito legal, muito boa, para diversificar um pouquinho, né? E estou vendo que vocês estão recebendo o livro, todo mundo que pediu está recebendo, ótimo, maravilha. E, enfim, vou fazer a abertura aqui. Nós vamos para a leitura da Carol e depois a gente vai para os comentários e o encerramento. E aí a gente abre aquela meia hora final para todo mundo que quiser fazer dúvida, perguntar coisas sobre qualquer parte da espiritualidade, qualquer coisa da espiritualidade, a gente responde, tá bom? Então vamos lá? Irmão Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome para nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar o nosso conhecimento nos caminhos evolutivos indicados pelo Pai. Agradecemos a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz. E para iniciar os nossos estudos, vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Vamos lá. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, do capítulo 8. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então, seus discípulos, aproximando-lhe dele, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabei de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus
para que se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam caso de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque ele lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta diz: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê pode apoiar para fazer o mal, ou é falsa, ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, o que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Muito bom. Bom, aqui é uma passagem onde os fariseus questionam Jesus por que os apóstolos não lavam as mãos antes de comer, contrariando os rituais e o cerimonial, né, dos antepassados, que indica que o lavar de mãos é um ritual de purificação, porque o alimento é sagrado. E Jesus assim responde: porque o mal não é aquilo que entra na boca, o mal é o que sai. O homem não se purifica de fora para dentro, ele se purifica de dentro para fora. Então é muito simples, muito fácil aceitar que você vai lavar a mão antes de comer o alimento, você está purificado. Mas é difícil você purificar o coração, purificar a alma, purificar o pensamento e externar isso. Então, esse ritual criado pelo homem, essa coisa criada por outras pessoas, não quer dizer nada se você ainda é impuro. Porque não adianta você lavar a mão e não tratar o teu outro como igual. Não adianta você lavar a mão antes de comer e não atender o outro na necessidade. Não adianta você lavar a mão antes de comer se você pensa em ódio, em rancor, em vingança. Vai adiantar você lavar a mão antes de comer, desde que você primeiro se purifique de dentro para fora, moralmente, com a reforma moral. Mas eu acho que o ponto-chave, ponto crucial desse ponto 8 do capítulo 8 é uma frase que Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu acho que essa frase, acho que fica claro que o mal não é aquilo que entra, mas aquilo que sai.
da boca do homem, mas essa frase, ela é marcante. Porque quando eu vou para o meu local de professar minha fé, seja igreja, sinagoga, templo, centro espírita, lá eu amo Jesus. Lá eu amo os caminhos de Jesus. Lá eu oro. Lá eu acredito. Lá eu sou bom. Eu atendo. Eu ajudo. E quando eu saio de lá? Como é minha vida? Então, tudo isso vai afunilar para o mesmo caminho. Do mesmo jeito que não é aquilo que entra em mim que me purifica, mas aquilo que sai de mim que me purifica. Eu sou seguidor de Jesus em todos os momentos da minha vida, ou eu só sou seguidor de Jesus naquele momento que eu vou profetizar a minha fé e ali eu sou bonzinho? E fora daquele centro, eu sou completamente diferente do que aquilo que eu prego naquele centro. Porque se for assim, não está adiantando, não está resolvendo. Porque o que Jesus quer mesmo é reforma íntima de vida. E não que eu tenha como ritual, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, aí, num desses locais que profetiza a minha fé, e me devotar a Jesus, e orar, e ajoelhar, e pedir perdão. E depois, durante a semana, é aquela tragédia de comportamento com todos os outros. Então, é isso que ele quer dizer. Porque a gente só pode ter a ciência da purificação quando a gente purifica. Quando eu sou a vela do filtro de barro. Quando eu seguro o que é ruim e solto o que é bom. Se eu estou fazendo isso no meu dia a dia, na minha vida, com o meu próximo, com o meu. Se eu estou amando o próximo como a mim mesmo e não estou fazendo para ele aquilo que eu não queria, não quero que me façam, eu estou no caminho. Mas se eu estou fazendo isso, nem perde tempo indo na casa de profetizar a fé para ir lá se mostrar bonzinho. Não seja bom e purificado com os lábios, seja bom e purificado com o coração. A lição de Jesus não é para a gente passar adiante em 1 hora de evangelho ou meia hora de evangelho. A lição de Jesus não é para a gente atender aquele mais triste, mais em depressão, mais carente. A lição de Jesus é para a gente aprender a viver como discípulo de Jesus. Mas é sempre bom lavar a mão antes de comer, tá bom, gente? É sempre aconselhável. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Não? Tranquilo, podemos encerrar. E aí a Carol Eu, faz a harmonização. Diga lá. Quem é eu? Creto, né? polêmico. Não, eu tô lembrando aqui, porque teve uma passagem do Evangelho que a gente leu lá no centro, que fala que a gente que sabe mais, que entende um pouco mais do que os outros, vai ser mais cobrado do que o cara que não entende nada do Evangelho, não entende nada, que a gente entende, sabe o que, é que tem que fazer e faz errado. Deseja mal, não deseja mal para ninguém. O cara toma fechada no sinaleiro, fé da mãe, tomara que você bate, tomara que você morra. Então, assim, A o quem, pessoal. a quem muito se der, muito lhe será cobrado. É tal história. Uhum. Você sabe tudo que você não pode fazer. Você vai ser muito mais cobrado que aquele que sabe só metade, ou sabe só um pouquinho. Não é? Se um médico cirurgião famoso for executar uma cirurgia, ele vai ser muito mais cobrado que um cara que acabou de sair da faculdade. É, isso é uma lei natural, mas é isso mesmo. Vamos encerrar para a harmonização special da Carol hoje? Então vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, acalmar nosso coração e dizer:
Irmão Jesus, em teu nome estivemos reunidos hoje para nossos estudos dessa passagem do Evangelho. Agradecemos mais uma vez a todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos dirigindo, nos ensinando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos pela dedicação e pedimos que fluidifiquem a água para que, ao bebermos, nos livremos dos nossos males físicos e espirituais. E nos conceda a bênção divina do passe, extensivo a todos os nossos familiares, amigos, inimigos, a todos os seres humanos do planeta Terra, encarnados ou desencarnados. Senhor Jesus, agradecemos por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos, Pai, que entregamos os nossos corpos, os nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Tem pessoas para pedir, Carol? Tem, você quer que eu leia ou você prefere ler pelo chat? Você sabe, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Mas algumas pessoas te mandaram. Não, tá tudo no chat. Tá, deixa eu ver. Só aparece o texto. Começando lá em cima, pela Tá, Camila. deixa eu ver aqui. Chat. Achei, chat. Lúcia Maria Santos Silva e Wanda Gomes Santos. Camila, isso é para recebimento no plano espiritual ou para recuperação? Para recuperação, Fernando. Muito bom. Então, para a recuperação, nós pedimos que os irmãos da falange de Dr. Bezerra de Menezes assumam o comando, intuam os médicos da recuperação dos enfermos. Lúcia Maria Santos Silva e Wanda Gomes Santos. Pedimos oração para Maria Cristina Cirilo Guimarães e José Rodrigo Guimarães de Sodré. Oração para Jacira Marcos Rocha, Ezequiel Rossi. Oração para Maria Leite de Paz Silva, Marcos Vinícius Neves Invenção, Drauzio Viegas Filho, internado na UTI. Então, os espíritos de acompanhamento de recuperação que assistam ao nosso irmão, René Miller Genka, Geraldo Rosa dos Santos Mionha, e falei todos, né? Falei todos, gente? Falei todos. Desculpa se eu li algum nome errado aí. Então, vamos lá. Agora sim. Pedimos aos espíritos das falanges de Bezerra de Menezes, tanto na orientação como na recuperação dos irmãos aqui narrados, para que assumam a frente e intuam os médicos nesse trabalho de paz, tranquilização e auxílio na recuperação. Que assim seja. Vamos lá, Carol? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa harmonização dos chakras agora. Vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados e que vocês mentalizem as frases que eu vou falar, tá bom? Internalizem tudo que estiver acontecendo, tudo que eu estiver falando, para vocês potencializarem, combinado? Então, a gente vai fazer o exercício do fluido cósmico, né? Que eu e o Fê passamos para todas as pessoas que passam por tratamento com a gente, que fazem os nossos cursos. É uma excelente ferramenta, é o nosso posto de gasolina. Então, hoje a gente vai fazer esse exercício, só que com algumas frases diferentes, tá bom? Então, aproveitem esse momento. Bom, vou pedir para vocês se sentarem confortavelmente, descruzem as pernas,
Se puder, coloque a sola do pé no chão. Sentem-se de maneira confortável. Fechem os seus olhos. E agora é um momento para vocês se concentrarem na respiração de vocês. Deixe o ar entrar pelo nariz. E, se for possível, deixe o ar sair pelo nariz também. Mas, por um acaso, a narina estiver entupida, não tem problema, pode respirar pela boca. O principal agora é que você perceba o ar entrando e o ar saindo, e de maneira prolongada. O seu corpo, ele percebe que ele está em alerta se a sua respiração estiver rápida e ofegante. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, se a sua respiração estiver prolongada, ele vai entender que você está em paz, que você está tranquilo, tranquila. Por isso que a respiração é uma excelente aliada nossa. Então, aproveite esse momento. Inspirando em 4, 3, 2 e soltando o ar em 4, 3, 2 e puxa de novo em 4, 3, 2 e solta em 4, 3, 2. Experimente manter a respiração nesse ritmo por um momento. E sinta se esse ritmo que eu propus você fazer agora está próximo do seu normal. Comece a se perceber. Será que eu estou rápido demais? Ou será que a minha respiração já está prolongada o suficiente? Vá se percebendo. E perceba como só de fazer essa respiração mais prolongada, você já vai ficar com a mente mais tranquila, com o corpo mais tranquilo. E agora, entrando, se permitindo entrar nesse estado de equilíbrio, você vai imaginar um feixe de luz branca que desce lá do centro do universo e ele vai tocar, descendo como um raio de luz branca perolada, tocando o topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça vai nascer uma flor de cor violeta. E quando esse feixe de luz toca essa flor no topo da sua cabeça, ela começa a irradiar um violeta vivo. Sinta essa luz irradiando, pulsando no topo da sua cabeça. E enquanto ela irradia, ela começa a penetrar no seu corpo, te trazendo abertura, equilíbrio e sabedoria. Deixe essa luz pulsar. Enquanto ela pulsa, esse feixe de luz branco que penetra por essa flor violeta no topo da sua cabeça, continua descendo pelo centro do seu corpo até tocar o seu chakra frontal, o seu terceiro olho, onde vai abrir uma flor azul índigo. Permita que essa flor vá desabrochando e vai irradiando essa luz azul índigo cada vez mais. Enquanto ela irradia, ela vem te trazendo clareza, intuição e discernimento. Inspire profundamente, solte o ar e permita que o feixe de luz que conecta o coronário com o frontal continue descendo pelo centro do seu corpo até tocar o seu chakra laríngeo, na sua garganta. E nesse lugar vai se abrir uma flor azul, um azul clarinho. E essa flor abre e irradia essa luz azul clara cada vez mais, pulsando no seu chakra laríngeo, conectando com a força dos chakras que estão acima. Essa cor vai te trazendo comunicação, expressão e autenticidade.
Inspire, solte o ar lentamente e o feixe de luz continua descendo pelo centro do seu corpo, tocando agora o seu coração, no chakra cardíaco, no timo, onde vai se abrir uma flor verde. E essa flor vai desabrochando, vibrando num verde vivo, recebendo toda a força das flores superiores. E enquanto essa flor irradia, ela vem te trazendo amorosidade, amor próprio e gratidão. E enquanto você inspira e sente o seu pulmão se enchendo de ar, você vai sentindo todas essas características se expandindo, porém se retendo ao seu entorno. E você inspira mais uma vez, sentindo esse coração preenchido de coisas boas. O feixe de luz continua descendo por você, chegando até o seu plexo solar, na região do seu estômago, onde vai abrir uma flor amarela. E essa flor vai vibrar, ela vai irradiar esse amarelo vivo. E enquanto ela irradia, ela te traz confiança, coragem e aceitação. Inspire, solte o ar e permita que o feixe de luz continue descendo, chegando agora 2 dedos abaixo do seu umbigo, no seu chakra umbilical. E lá vai se abrir uma flor laranja. E essa flor vai irradiar esse laranja vivo, e quanto mais ela irradia, ela vai trazendo para você harmonia, criatividade e reprodução. Inspire, solte o ar, enquanto o feixe de luz continua descendo, tocando o seu chakra básico, lá na base da sua coluna, próximo ao cóccix. E ali vai se abrir uma flor vermelha, um vermelho vivo, com a energia do fogo, com a energia da ação, com a energia do terreno. E essa flor vai desabrochar, vai irradiar, e quanto mais ela brilha, mais ela vai trazendo para você segurança, aterramento e conexão. O feixe de luz que entrou pelo seu chakra coronário, passou pelo frontal, tocou o seu laríngeo, foi até o cardíaco, chegou no plexo solar, chegou até o chakra umbilical e agora, tocando o seu chakra básico, existe um canal de comunicação, onde existe uma transfusão mágica de energia entre o espiritual e o terreno. E essa energia flui descendo e subindo através de você. E é nessa transfusão de energia que sobe e que desce que você encontra o seu equilíbrio perfeito. Inspire profundamente. Solte o ar. Tente fazer esse barulho com a boca agora. Movimente suas mãos, movimente os seus pés. Sinta o seu corpo voltando à atividade, tomado por essa energia divina que acalma, que nutre, que equilibra e que harmoniza. Quando estiverem prontos, podem começar a abrir os olhos devagarzinho. Muito bom, pessoal. Todos bem?
Sim? Então, Ui, aproveitem esse equilíbrio. Qualquer coisa, podem me chamar no privado depois, tá bom? Pronto, U- Fê. Uau! Se eu lembrar de alguma coisa, vamos tentar falar de dúvidas agora. Ninguém? Pode ser qualquer dúvida, Fernanda? Qualquer uma. Então vamos lá. Vamos falar sobre o luto. Eu entendi que a pessoa, meu ente querido morreu, ele vai para o hospital, correto? E a pessoa que fica, como que eu sei que o luto passou? Porque o luto não tem como medir tempo, né? Na espiritualidade não tem essa questão de tempo. Como que eu sei que a pessoa desapegou? Não sei como é que a gente fala assim? Desligou desse ente querido. E Simples. também, e também, por exemplo, se eu não desapeguei, dá brecha para a obsessão entrar? Um Bom, obsessor aí, entrar? aí são dois caminhos. Primeiro, Uhum. como que eu sei quando eu desapeguei daquele ente querido que passou para outra dimensão, que fez a passagem? Simples. Eu nunca vou desapegar. Vai ser eterno na minha jornada humana o apego àquele ente querido. Não adianta nem eu tentar me desapegar. Mas, ao invés de eu lembrar dele com é, pensando em mim, com egoísmo, dizendo por que você não ficou aqui, por que você não me ajudou, eu não sou nada, eu lembro como? Com evolução. Ainda bem que você não está mais aqui, nesse mundo miserável. Ainda bem que você já está acolhido pela espiritualidade. Que bom! Tudo que a gente viveu junto, bom que você me ensinou. Hoje eu posso pôr em prática. Como foi bom esse convívio. E não me arrependendo dele ter ido embora, ou querendo que ele voltasse, ou dizendo que minha vida não vale nada sem ele, porque aí sim eu dou brecha para obsessão. Veja, um filho que chora a morte da mãe. A mãe vai querer sair de perto do filho triste? Ela vai ficar presa na psicosfera tentando atender o filho. E se ela atende o filho, se ela consegue chegar no filho, ela passa a prejudicar o filho consumindo ectoplasma e fluido vital dele. Então, a morte, gente, não existe, como diria Padre Quevedo. Essa situação de vida nossa é que é estranha para o espírito. O espírito tem vida livre. Ele não precisa de um veículo para se comunicar ou para falar. A vida espiritual é fora daqui. O estranho está encarnado. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a falar: puxa, que bom que você voltou para o estágio natural do espírito. Mas sabendo sempre que ele está sempre ali, que ele nunca vai deixar. Que esse ciclo de convívio, e não só familiar, mas de amizades, vai perdurar para todo sempre. Respondi, Fabiano? Sim, Obrigado. agora eu entendi essa questão melhor. Obrigada. Boa, nada. Fala, Creito. ah, uma pergunta. A espiritualidade, a gente vai no centro, tal.
faz a consulta com a espiritualidade. Aí, por exemplo, a espiritualidade fala, ó, tá faltando pouquinho para as coisas melhorar para você, tá quase, só que esse quase não chega. Aí eu só queria entender como é que funciona isso. Porque não é no tempo que a gente quer, né? É no tempo que as coisas têm que acontecer, né? Só que isso gera uma angústia, gera uma incerteza, gera até um- uma dúvida, né? Do que eles falam, entendeu? Então, cara, é assim, eu não trabalho com espiritualidade que prevê futuro, né? Eu trabalho com espiritualidade que dá orientação de como a gente melhora a nossa vida. Agora, vai que está quase para acontecer, eu não trabalho com esse tipo de espiritualidade. Porque os espíritos que trabalham comigo, eles dizem: você quer melhorar? O caminho é esse aqui. Agora, você vai ficar rico? Você vai comprar Porsche? Não. Você pode. E aí que é onde a gente tem as maiores provas de fé. As maiores provas de não, nada vai me abalar. Porque esse é o caminho. Porque quando você cai, você fala, pô, não adianta nada isso aqui, cara. Me estrepei todo. Mas quando você cai e fala, não é essa queda que vai me derrubar, porque eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que essa é a pegada. Aí vai acrescentando a tua força de fé. E assim, o que é melhorar? É ficar rico? Porque eles já falaram que dinheiro não Não, rola. a questão não é nem dinheiro. Por exemplo, você tá com aquela frequência baixa porque seu emprego tá ruim. Nada dá certo. Aí você já vai com aquela firmeza, né? Pedir para ajudar, melhorar esse campo, né? Não é que eles vão te jogar no serviço maravilhoso, ele vai te caminhar para as coisas seguirem o seu curso certo, vai te orientar, igual você falou. Ele não vai falar assim, ó, vai acontecer tal coisa, tal dia. Só que aí ele fala só, as suas coisas estão melhorando, vai melhorando. Só que assim, aí você fica naquela expectativa e nunca acontece, aí você perde até um pouco da fé. É Exato, igual mas o psicólogo falou, né? é complicado, cara, porque essa coisa de não, insiste que vai melhorar isso. Esse é o nosso papel. Uhum. Não é eles que têm que incentivar a gente que tem que falar, não, eu vou por esse caminho, porque esse caminho é o certo. E aí que a gente vai começar a se superar. E aí que a gente vai evoluir, transpor os obstáculos, evoluir. Então, eu acho muito complicado essa coisa de, me ajuda a passar. Se eu te ajudar a passar o obstáculo, você não aprende. Se você não aprender, você não evolui. Entendeu? Então, não existe esse amparo espiritual de, não, eu te ajudo, eu vou. Não, eu estou com você, mas você vai ter que fazer sozinho. Que amanhã um espírito está nessa situação, você vai ajudar ele e fala assim, cara, como é que eu saio dessa situação? Você fala, não sei, quando eu estava nessa situação, me ajudaram. Hoje eu vou falar com o cara lá que me ajudou para vir aqui te dar uma mão, porque eu não sei o que você faz. Entendeu? Ficou mais tranquilo? Fala, Rosinha. Ó Fernando, eu vou Sim. voltar outra vez um bocadinho atrás da Fabiana, porque é complicado para quem, como eu, nunca estive a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e deparar-me com essa questão de a vida é lá e não aqui. Isso para mim ainda é um bocadinho confuso. Hum. Isso vamos combinar que é um tema para a gente discutir durante um tempão, né? Hum, Mas é assim, o que acaba da rosa? O corpo, E quando o corpo acaba, acaba o quê?
Tudo. Todos os movimentos orgânicos, todos os movimentos cerebrais, todos os movimentos musculares e ossos. Certo? Certo? O que valeu a vida da Rosa, então? Exatamente, é aí que está no fundo a questão, porque eu questionava-me muitas vezes o que é que eu estou a fazer aqui, se é para nascer, viver esta vidinha que eu tenho, não é miserável, mas pronto, e depois morrer, deixar os meus filhos, deixar a minha família, o que é que eu estou aqui a fazer? Então, meu amor, E sabe o que você está aí a aquela... fazer? Sabe o que você está aí a fazer? A servir de um instrumento de comunicação para um ser eterno que está passando por um momento de aprendizagem. É só isso que você é. É só isso que qualquer um aqui é. Exatamente. O aprendizado não é para nós. A evolução não é para nós. Mas imagine, eu sou católica, eu nunca ouvi isto na Igreja Católica, né? O que Jesus acabou de falar? Exatamente, mas o que eu estou a aprender aqui, bem pôr por terra tudo aquilo que eu aprendi até hoje, né? E eu compreendo que o espírito é superior, que o meu espírito está aqui para evoluir. Mas se ninguém me dissesse, eu não sabia que o Sim. meu espírito veio aqui para evoluir. Eu ia continuar a fazer os mesmos erros de sempre, se calhar os mesmos erros que eu fiz lá no passado, eu ia continuar na mesma roda de Até que um dia alguém ou alguma coisa trouxe a Rosinha para cá. Exatamente, e trouxe-me para cá e aprendi com vocês desde 2019 a ir buscar lá dentro as situações que eu fiz e as situações em que eu não gostava que me fizessem também. A começar a tirar de dentro para fora. Isso é um aprendizado muito grande, dói muito e ao mesmo tempo é uma coisa que a gente não aprende na religião. Pois é. Porque não existe religião, Rosa. Isso é coisa do homem. Existe o coração da Rosa. Existem as determinações da Rosa. Como de todos os outros. Cansei de falar já. O que eu falo não é verdade absoluta. Cada um tem que formatar a sua verdade, o seu caminho. Cada um tem uma vivência diferente. Eu trago a orientação do caminho. Como vocês vão seguir, por onde, com quantos, isso é problema de vocês. Essa é a verdade. A verdade que vem daqui. De dentro para fora. E não de fora para dentro. Acabamos de ler. Não é aquilo que vem de fora para dentro que vai me purificar. É aquilo que vem de dentro para fora que vai me purificar. Pronto, já estou Mas isso é uma questão de morte, tal, esse negócio é um negócio um pouco mais polêmico, que a gente pode pegar uma terça-feira só para falar sobre isso. Beleza? Beleza. 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 A Thaisa queria falar do sonho e o Marcelo do caso do menino. Mas Deixa eu só complementar uma coisa para a Sim. Rosa. O que Jesus fez com os apóstolos, Rosita? O papel dos apóstolos não era levar a palavra de Cristo para os outros? Exatamente. E a gente foi buscar essa palavra à igreja mediante as religiões. Esquece religião. O que você está fazendo aqui? Você é uma apóstola de Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Ninguém Como falou que era eles, fácil. muitos deles também não acreditavam, sentiram insegurança, mas eles cumpriram o papel deles. É o que a gente está fazendo aqui hoje, ganhar conhecimento para que a gente possa levar, nem que seja um mínimo de conhecimento,
para o outro. Esse grupo é aqui para isso. É exatamente esse o objetivo. Porque da mesma forma como você nunca recebeu nenhuma informação, agora você não pode mais usar isso de desculpa, porque agora você já tem o conhecimento para poder passar para outra pessoa. Para evitar que outra pessoa chegue lá nos 50, 60, 70 anos e fale, mas ninguém nunca me falou isso. Mesmo. Então lembre disso. Você é soldado de Cristo, é apóstolo de Cristo. E Não se esqueça dessa função. como soldado, primeiro tenho que acatar para cá dentro, conseguir transpor para fora. Que isso é que é o mais difícil. Soldado com medo vai para a guerra também. Você acha que todo soldado está lá destemido? Está todo mundo, a maior parte está com medo, só que a coragem é maior, porque tem fé. Não se esqueça disso. Tá bom. Rosinha, só tem medo quem não conhece o pai que tem. Grava isso. Também. Então, o Marcelo queria falar do caso do menino e a Thaisa queria falar dos sonhos, mas eu só tenho 4 minutos, gente. Um ou outro. Vocês tiram par ou ímpar aí. Pode Eu dou a falar palavra a sobre. ela. Então, a Semana que gente vem a gente fala. fala. Não, podemos falar por gravação no grupo. E aí todo mundo ouve nossas gravações. Você me pergunta, eu vou te respondendo, tá bom? Combinado? Diga, Combinado. Thaís. Então, eu tô passando por um momento que eu vou falar que eu não sei nem explicar direito. Vou tentar colocar em palavras. Eu tô tendo muitos sonhos. Bom, a gente também não sabe se é sonho, né? Porque parece que é tão real e vem como resposta de conflitos internos e externos que eu tô vivendo e eu não tô sabendo lidar. E entra muito nessa questão também que a Rosa trouxe no sentido de religião. Eu acho que eu tô num ponto que eu não tô conseguindo romper com algumas crenças e isso tá me trazendo sofrimento. Porque eu vou percebendo que independente, espírita, católico, evangélico, tudo que eu venho aprendendo parece que tá borbulhando o negócio e tá difícil de sair, sabe? E aí entra a questão o que fulano vai achar, o que fulano vai pensar dentro da minha própria casa. Então, assim, eu tô sentindo que tá um pouco pesado. Mas é engraçado, porque eu penso no problema e eu falo assim, me ajuda, me direciona, me dá uma resposta, me dá um sinal. E vem o sinal. E aí eu não sei o que eu faço com isso. Ué, Meu Deus do céu, é louco, é muito doido senhor, isso. alguém dá um remédio para essa mulher aí. Aí eu peço, a resposta vem, eu não sei o que eu faço com a resposta. Rivotril. Parece que eu tô um peixe fora d'água. Sabe quando parece que acontece, você fica assim, estática, o que eu faço? Será que isso Aí é vem. real? Aí eu começo, né? Será que isso é verdade? Ou será que é da minha cabeça? Meu anjo, mas aí você vai entrar numa psicose, numa neurose de rotação de cachorro correndo atrás do rabo. Ou você, vamos lá, ou você aceita que há comunicação interdimensional entre seres, ou você estanca. Porque, veja, eu não tenho mais como negar. Não dá mais. Eu vejo, eles me levam, eles me mostram, as coisas acontecem. Eu sinto. A Rosa não tem mais como negar. Ela falou com o André Luiz, no hospital. A Carol não tem mais como negar. Minha mulher, a Vanessa, também não. Então, assim, eu não preciso de provas, porque o meu dia a dia me prova isso. A minha conduta moral, minha conduta social, me prova que é melhor viver assim. O peso sai. Eu não tenho. O que parecia para o cara assim, o mundo vai acabar, para mim é. Amanhã eu resolvo, amanhã eu penso nisso, amanhã eu estou melhor, amanhã eu vejo isso. Então, assim, quando eu me proponho a seguir uma jornada espiritual, eu estou esquecendo tudo que o homem falou. Eu estou me dando, me entregando para o que a espiritualidade vai me falar.
Então, eu estou fechando essa porta aqui, abrindo essa aqui. Às vezes a gente fica bravo com que Deus feche uma porta para a gente. Mas o fato é que toda vez que ele fecha uma, ele abre outra. E lá na frente, a gente vai ver que aquele fechou foi a porta da mentira. E o que ele abriu foi a porta da verdade. Mas aí a gente fala, nossa, eu não posso entrar nessa porta porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, não me interessa. Porque o que me interessa é seguir o caminho de verdade de quem? Jesus, né? A minha. Jesus ensinou que eu devo ter a minha verdade. A Eliana dela, a Camila dela, o Marcelo dele, a Suzana dela. O caminho é esse. É agir assim, é fazer assado. Mas a sua verdade é contemplada pelo que o seu espírito já viveu. Às vezes muito mais difícil a minha verdade do que de qualquer outro. Às vezes muito mais fácil. Então, eu Porque sabendo disso, sabendo que eu tenho sintomas de encarnações passadas na vida presente. Eu tenho, todo mundo tem. É só prestar atenção no sinal. Então, eu não tenho do que duvidar. Eu não ouço, eu não vejo, eu não escuto. Eu sinto. Eu me Meu sinto. caso. Então. vamos lá, Fê, deixa eu só complementar aqui. Sim. Eu acho que ela também não duvida. Acho que o que ela falou é que ela tem certeza. Mas o que está pegando aí é o pensamento do outro, é o julgamento do outro. Então, eu vou te falar só uma frase, tá? O que o outro pensa é apenas o que o outro pensa. Não deveria exercer poder sobre você. Se está exercendo, é porque você tem que trabalhar algo aí dentro. E é a questão do Fernando, quando ele fala do sentir, né? Eu falo assim, gente, eu devo estar ficando louca, porque aí eu começo a conversar, eu pergunto, e me veio uma emoção, Fernando, mas tão gostosa, de uma presença tão maravilhosa, que eu só chorei. Eu falei, gente, que louco. Aí dormi 30 minutos e acordei lembrando do sonho, do momento, do que aconteceu. Por isso que eu falo, vem a resposta e eu falo, caramba, o que eu tô, né? O que eu faço com isso agora? Então tô tentando integrar, entender isso e faz sentido, né? Essa questão aí que vocês estão falando, porque não importa o que o outro pensa, e é sobre mim, né? É sobre mim, porque o que está acontecendo é comigo, vem de dentro. Sim, sem dúvida. Isso você tem que externar e não engolir o que os outros pensam. Entendeu? Assim, você se sente bem quando você pensa, tem a lembrança. Aí eu falo para você, Thaís, esse negócio de espírito não existe. Aí a Thaís para. Mas será? Será que é isso? Será que ele vai achar que eu sou louca? Se dane o que eu penso. O que interessa é o que você sente. É aquilo que. Qual é o chamado para o caminho? É isso que interessa. Quando você começa a estudar, você começa a ficar com. Eu não vou falar essa palavra porque eu não uso essa palavra no meu vocabulário. Mas você começa a desprezar toda a religião, seja espírita, católica, evangélica, toda. E você fala: aqui não tem a verdade. A porta que Deus abriu para mim é a da verdade. Eu posso até ir. Posso participar do culto, é legal, amo, adoro, tudo bem, legal, senta, levanta, aeróbica. Mas eu sigo a minha verdade, que é a porta que Deus abriu para mim. E que se dane quem não for junto comigo e pensar diferente de mim. Não é obrigado a me seguir nem gostar de mim. E essa fala sua, só para finalizar, me lembra muito a questão dessa mediunidade, né, reprimida, que até foi o curso que a gente fez. E assim, eu já vivia isso sem saber e estava me lascando, literalmente, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, essa semana passada, alguém falou assim para mim:
Você tá louca? Atender, fazer apometria da sua casa? Você tem que ter um preparo, você tem que ir no centro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, mas quer dizer que lá eu tô protegida e na minha casa não. Então, o que que é essa espiritualidade que tá comigo? Pois Aí eu é, comecei a me questionar, porque eu falei, uai, na sua casa a espiritualidade das trevas atua, a espiritualidade do bem não. Não, não pode. A espiritualidade do bem só atua no centro, lá, prepara. Você está entendendo? Não tem lógica, não tem raciocínio isso que esses caras falam. A mesma espiritualidade, a espiritualidade que me atende lá, auxiliando o outro, vai me atender em qualquer lugar, auxiliando o outro. Se envolver dinheiro, não envolver, eles não mexem com dinheiro, eles não querem saber. Senão não adianta orar para a pessoa em hospital, porque hospital é só dinheiro. Espírito não vai onde tem dinheiro. Então eles não vão atender a pessoa no hospital. Mentira, vão. Então essa relação também é absurda. A gente começa a ter a fé raciocinada, que é o mais importante. Isso não me serve. Porque eu sei que esses caras vão estar comigo onde eu estiver fazendo bem para o outro, com boa vontade e com fé. E quem me dizer o contrário, eu vou chamar de louco. eu vou começar a chamar os outros de louca ao invés de me achar louca, né? Pronto? Maravilha. Gente, então, os próximos do grupo, mas eu responder amanhã, tá? Pode perguntar hoje, pode perguntar lá, gravar, mas eu respondo amanhã que o velho dorme cedo, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração.